Avançando agora para a lição da segunda-feira, nós temos um detalhe interessante. Eu até não considerei a parte final da lição do domingo, que já introduz estes versos que vão do 31 ao 36, por um propósito interessante, porque a lição vai considerar isso de forma mais abrangente aqui na segunda-feira. E se dos versos 22 ao 30, aqui o subtítulo na minha Bíblia diz Outro Testemunho de João Batista, essa seção do 31 ao 36 traz como título o Filho em relação ao mundo. Mas ela não deixa claro quem é que está falando o que está escrito nestes versos. Se é uma continuação da fala de João Batista ou se é um testemunho de João, o evangelista, o autor do evangelho. As opiniões se dividem, pelo que eu pude observar e buscar. Os autores da nossa lição dão a entender, eles não afirmam categoricamente, mas dão a entender que esta fala é uma continuidade da fala de João Batista, e não há problema nenhum em pensar assim. Mas outros comentaristas, e uma boa parte deles, dá a entender que estes são comentários de João, o evangelista, o autor do evangelho. Seja como for, se vem de um ou de outro João, não vai fazer tanta diferença. O que mais importa é o conteúdo que nós podemos extrair destes versos. E eles estão relacionados em grande parte com as expectativas que o povo judeu tinha a respeito do Messias. Seja João Batista emendando a sua fala, seja João fazendo o seu comentário, o contexto é esse. Qual era a expectativa que os judeus tinham para o papel do Messias? E aqui então, o que nós vamos encontrar é que outra vez vai aparecer esta expressão de testificar, de testemunhar, diz assim, verso 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E ele continua dizendo, quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. E ele vai arrematar esta sessão com o verso 36. Eu vou pedir que a nossa produção coloque aqui os caracteres na tela desse verso 36, que diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui nesse sentido, este verso 36 é muito parecido com algumas declarações que nós encontramos na primeira carta de João. Quem tem o Filho tem a vida está no Filho, e quem tem o Filho tem a vida eterna. O que João está querendo dizer, seja o Batista ou o evangelista, não importa, já mencionei, ele está dizendo a expectativa que muitas pessoas tinham de um Messias que lideraria uma campanha de libertação do Império Romano, que lideraria uma campanha da supremacia judaica no mundo. Essa expectativa não vai se cumprir. Este Messias, ele veio do alto para testificar das coisas daquele que o enviou. E aqueles que o aceitam, aqueles que o recebem, têm a vida eterna. E aqueles que o rejeitam, aqueles que não o aceitam, estão sob a ira. E esta ira de Deus, sempre vamos lembrar, a ira de Deus, o sinônimo de ira de Deus é o desprazer de Deus pelo pecado. Aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a Deus, eles se colocam numa condição de rejeição divina e, consequentemente, de atrair sobre si a tristeza, o desprazer de Deus pela posição que escolheram acerca do pecado. A lição ainda também traz aqui um texto do Desejado de Todas as Nações, que diz assim: quando no batismo de Jesus o Batista o apontou como Cordeiro de Deus, uma nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como cordeiro foi levado ao matadouro, citação lá de Isaías capítulo 53. Então, quando o Batista revela, ele está mostrando um aspecto
do ministério, uma ênfase do ministério de Cristo, a ênfase do Messias sofredor que viria não só como rei, não só como sacerdote, mas também como vítima, como sacrifício, o sacrifício de substituição, o sacrifício vicário para dar a sua vida em lugar dos pecadores. E aqui ainda nos é citado na parte final do parágrafo que o conhecimento de que Jesus é o Cordeiro de Deus e que ele vem de Deus por meio do poder convincente do seu Espírito, vai aparecer, esse tema vai aparecer com frequência nos escritos de João. A salvação não vem de fontes humanas, da filosofia humana, de instruções avançadas, mas ela vem somente de Deus, para um coração que se abre, que se rende para uma vida de fé e obediência a esse Jesus. Que interessante esse testemunho. Então, consideramos na lição do domingo o testemunho direto de João Batista, na lição de segunda-feira esse outro testemunho que exalta a origem de Cristo, a origem divina, celestial de Cristo e o propósito de sua missão, conduzindo as pessoas a um chamado e a um convite para que aceitem e recebam esse Cristo, porque assim o fazendo, vão ter vida eterna e aqueles que não fizerem também estão selando a sua decisão, a sua eternidade sem Deus, mas livre dos horrores de um inferno ardendo para todo sempre. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, que tenhamos sabedoria, sensibilidade de escolhermos o lado certo, aceitarmos este Cristo que vem do Pai, que vem do alto, de quem João Batista, de quem João Evangelista testemunharam, e que é o único que nos pode dar a vida eterna, que esta vida seja a minha bênção e a sua bênção. Aqui pomos um ponto final na lição da segunda-feira.